E aí pessoal, tudo certo com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo como um complemento de um outro vídeo que eu fiz sobre games, mangás e animes. E quero corrigir agora assim uma coisa que eu disse no outro vídeo, né? Deu a entender que eu estava culpando apenas as empresas do preço exorbitante dos jogos aqui no Brasil. Eu me expressei mal e eu quero corrigir isso. Na verdade, o que eu quis dizer é o seguinte. Vamos supor, hipoteticamente falando, que o governo venha a reduzir os impostos na comercialização de jogos aqui no Brasil. Será que as empresas vão abrir mão de parte do lucro deles para baratear mais ainda o valor dos jogos? Olha, sinceramente, não estou aqui pagando de ideologia socialista ou qualquer porra que venham me falar aí, sabe? E também não sou contra o capitalismo, mas eu acredito que não. Um exemplo disso daí, todo mundo sabe que recentemente eu cheguei no Brasil e agora está rolando esse lance do IPI zero para automóveis, né? Conversei com alguns amigos que comercializam automóveis, né? Trabalham em agência ou têm agência de carro. E perguntei pra eles, né? Eu falei, pô, com essa redução do IPI, com o IPI zero aí, pô, vocês estão ganhando uma puta grana, né? Coisa e tal. Ele falou, claro, agora a gente pode ter um lucro maior. Mas vocês não reduziram o lucro de vocês? Cara, um foi honesto comigo, ó. Pra ser honesto, eu reduzi uns 2% do meu lucro. Sacou? Tipo, o IPI era 10%. Então, será que eles não poderiam abrir mão de também 10% do lucro? Ainda assim, o valor dos automóveis, um carro popular aqui é um absurdo para uma nação que tem um salário mínimo que é menos de R$700. Mas enfim, não estou aqui para discutir isso. A minha dúvida é, será mesmo que as empresas vão abrir mão de parte do lucro para poder vender mais barato? Porque a ideia é o governo reduzir o imposto, as empresas abrir mão de uma parte do lucro deles, sabe? Não precisa passar fome, não precisa falir a empresa, mas reduzir um pouco a margem de lucros para que a gente possa consumir mais. É uma matemática muito simples. Até eu que sou um burro já fiz essas contas e vi que pode dar certo. Mas enfim, o que eu quero falar não é sobre o lado econômico. Na verdade esse vídeo é para falar do ponto de vista do lado cultural dos jogos, né? Recentemente um vlogger, amigo nosso, me fez uma pergunta que eu já pensava em falar sobre isso num vídeo. Na verdade eu queria ter feito um hangout sobre esse assunto, né? Mas eu vou aproveitar, deixa e vou fazer num vídeo, né? Que ele perguntou pra mim se lá no Japão os jogos saem em japonês só ou se saem em outros idiomas. Bom, a resposta é simples, sim. A maioria das empresas só tem interesse em lançar os jogos lá em japonês, porque é um mercado muito pequeno de estrangeiros que consumiriam em outro idioma, tá ok? Algumas empresas tipo a Capcom, a Konami e mesmo a Square, né, que é a fabricante do Final Fantasy, eles lançam versões lá no Japão em inglês, que nem essas daqui que eu tenho são as versões international dos jogos da série Final Fantasy, né? Por que isso? Porque sim, ainda tem um pequeno mercado consumidor lá que consomem, né, os jogos em inglês, né? No caso esses daqui são em inglês. Na verdade são bilíngues, né? Você pode escolher japonês ou inglês. E no caso desses em especial, eles têm algumas alterações nos jogos, tá? Eles não foram lançados na mesma época que o equivalente japonês. São assim séries especiais, tá? Então lá é muito comum eles fazerem isso, mas prioritariamente os jogos lá são lançados no idioma deles. Bom, agora vem a questão complicada. Japonês, cara, os japoneses que eu conheço, eu nunca vi eles procurarem jogos em outro idioma, a não ser no idioma deles. Saca? Vozes em japonês, né? A dublagem das vozes dos personagens em japonês, a legenda em japonês, o texto em japonês, menu em japonês, tudo em japonês. Por quê? Porra, simples, porque é mais cômodo pra eles. Saca? Não vão vocês pensando que 170 milhões de japoneses, todos eles falam inglês. Não, não. Então sim, as empresas e a população sempre vão dar prioridade ao idioma deles. Sacou? Só que aqui no Brasil não acontece isso, tá certo? Para lançar um jogo de console no nosso idioma, seria mais caro, iria onerar bem mais, porque você precisa de uma empresa que faça a tradução, de bons dubladores, porque não dá pra pôr minha voz em algum personagem de game, ficaria estranho, né? Talvez só o pessoal que é bem preparado para isso mesmo. Porém,
eu já vi muitos amigos meus reclamarem de jogos dublados, né? Que acham horrível tudo. Pô, eu não assisto filme dublado, eu não gosto. Mas desenho, por exemplo, tem muito desenho aí que eu não tenho problema nenhum de assistir dublado. E mesmo jogos, eu não teria problema nenhum em pegar um jogo e ouvir a voz, sei lá, eu gosto muito de Metal Gear, a voz dos personagens do Metal Gear falando em português, seria ótimo. Agora, o mais curioso nessa história toda é que eu poderia estar cagando pra isso. I couldn't give a shit for this. Porque eu sei falar inglês e eu entendo bastante inglês. Eu não sou fluente, mas eu entendo muito. Eu assisto seriado sem legenda. E uma ou outra palavra que eu não pego, mas dentro de um contexto da frase você acaba entendendo tudo. Então eu poderia estar cagando pra isso. Mas eu tenho amigos meus que não são fluentes em inglês. Sacou? Onde eu tô querendo chegar exatamente? Pode estar confuso. Cara, pra você jogar um bom RPG, muitas vezes você precisa saber ler. E você precisa entender tudo. Então, eu vejo muita gente assim, sabe, sofrendo pra conseguir coisas assim. Tá, tudo bem, hoje tem internet, mas porra, qual é a graça de você estar jogando um jogo e você ir procurar a resposta na internet? Pelo menos pra mim, a maioria dos RPGs que eu jogo, de todos os jogos, não só RPG, eu gosto de ir atrás, de conversar com as pessoas na cidade e procurar as dicas eu mesmo, procurar os itens eu mesmo. Sacou? Então é importante você conseguir ler o idioma que tá correndo no jogo. Pô, não seria legal se tivesse tudo em português? Sei lá, pode ser uma viagem minha. Isso é uma questão de gosto. Mas vocês acham que na França não tem jogos dublados em francês? Tem. Eu mesmo já joguei jogo que tinha a opção de você escolher francês, alemão. Tá certo que hoje em dia, com os jogos nas nuvens aí, né? Você consegue achar muitas assim versões já em português, em todos os outros idiomas. Mas e quanto aos consoles, cara? Saca? Meu filho perguntou pra mim, porra, velho, você não joga mais console? Cara, eu jogo muito pouco, eu jogo PlayStation 2 só. Porque o 3, já pra mim, sinceramente, eu não vou pagar 150, 160 reais num jogo, que eu sei que lá no Japão, se você for colocar assim, na média assim, sairia bem mais barato e bem mais condições. Então eu prefiro jogar jogos no PC. Tá certo que tem muitos jogos de PlayStation 3 que eu gostaria de ter e não tem pra PC, a versão pra PC, mas o que eu posso fazer? Infelizmente eu tive que me render a isso, sacou? O lance do idioma pra mim, eu acho importante porque atingiria bem mais pessoas, saca? Se eles conseguissem baratear o valor dos jogos e do console e começasse a produzir jogos já no nosso idioma, olha, dificilmente isso não se tornaria popular. Tem que popularizar, sacou? Quando muitas pessoas começarem a consumir algo, a tendência é sempre a cair o valor, sacou? Então, pode ser meio viagem, pode ser meio utopia minha, mas fica aí meu recado de hoje. Eu sou um cara que todo mundo sabe que eu sou fissurado por jogos e eu converso sobre isso com várias pessoas. E eu já falei várias vezes que jogos de videogame não tem influência negativa, né? A educação dos pais sim, mas os jogos não. Então eu sou um grande incentivador e motivador de pessoas a jogarem jogos de videogame. É muito bom, é excelente. Então, bom, comenta aí, pessoal. Eu sei que vai vir uma enxurrada de pessoas falando que mas a dublagem em português do Brasil é horrível, coisa e tal. Vamos debater sobre isso, vamos falar, vamos conversar aí. Quem sabe daqui a alguns anos nós tenhamos já aquela minha utopia do outro vídeo, a gente já tenha as empresas brasileiras produzindo excelentes jogos aí, tá ok? Então, é isso, galera. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Valeu, valeu mesmo.